Boa noite, Marcão. Prazer em falar contigo, viu? Em primeiro lugar, obrigado pela confiança, né? É difícil você acreditar em alguém pela internet, principalmente quando fala de investimento, né? Então, Sim, sou grato aí pela confiança. E você já conhece o mercado financeiro, day trade? Me fala um pouco mais de você. bom, Marcelo, boa noite, primeiramente, né? Assim, a gente vinha aí desde a pandemia, Marcelo, tentando entrar nesse mercado, tá? Acredita? Acredito, cara. Eu não passei dificuldade na pandemia, graças a Deus, a empresa não fechou, a gente trabalha no varejo, então, assim, a gente continuou vendendo, sabe? Deu nosso jeito, portas fechadas, Maravilha. mas, assim, eu sentia que eu precisava de um algo a mais e esse algo a mais meu tava no mercado financeiro. Deu um boom, né, do mercado financeiro naquele período, né? Sim. Todo mundo começou a procurar uma nova coisa e realmente surgiu novas opções na internet aí. E aí eu comecei de lá para cá pesquisando, vendo os vídeos, né? Vários canais aí de pessoas famosas na internet. Vocês começaram a divulgar no Instagram, ia parar no canal dela no YouTube. E começando, né, a estudar. Eu vim aí há uns 2 anos mais ou menos tentando comprar um curso de day trade, né, trabalhar para operar, né, vendendo e comprando ações, índice e tudo mais. E aí eu não estava conseguindo, né? Uma porque às vezes o financeiro não estava dando conta, não tinha um cartão com limite e tal, mas assim, enfim, foi indo e a gente, quando foi esse ano agora, conseguiu entrar no mercado financeiro, conhecer realmente que dá certo, sabe assim, eu tô aprendendo tanta coisa, Marcelo, depois que eu comecei realmente a estudar mais a fundo, que dá certo, Bacana. né? A gente trabalha no varejo, a gente vê uma coisa, que tudo tem processo. Tudo tem E um processo. processo bem alinhado, bem estruturado, se você seguir, Marcelo, não tem como dar errado. Nós trabalhamos com método de atendimento para vendedores. Que E eu vi que legal. no day trade também tem isso. Se você tem um método, se você seguir esse método, se você se esforçar, se você estudar, se você tem uma mentalidade, né? A gente também estuda muito, né? A gente também tem uma mentalidade forte de entender que a gente não sabe tudo, que um erro não é o fim, que a gente tem que buscar melhorar mais e mais e mais, né? Aproveitar essas oportunidades, só tende a crescer. Então, assim, eu tô muito confiante, sabe, Marcelo? E eu vi que o seu, quando eu comecei a falar com você, né, assim, já falando especificamente do seu trabalho, eu comecei a acompanhar quando curtiu lá uma foto e comentou. Lá em Imperatriz, eu em treinamento, né? E aí a gente começou a trocar uma figurinha por ali. Comecei a acompanhar, seguir. E assim, a gente foi vendo que realmente é algo real. Porque a maioria das vezes, o que acontece, tem muitos Instagram, que depois que eu comecei a entrar no mercado financeiro, muitos Instagram de trade, de não sei o que, começando a me seguir, porque eu acho que eu pesquiso muito, né? Eu sou muito autodidata, eu gosto muito de correr atrás da Bom. informação. E aí eles começam a me seguir e eu vejo lá que o perfil é fake. Aí eu não dou moral, eu excluo, né? Mas o seu não, você tem uma rotina com a sua família, né? Você é, fala sobre isso, posta seus resultados, sabe? E isso que traz essa confiança para quem está de longe. Porque realmente a gente fica com medo. Cara, esse link, a gente vai passar o cartão, ou vai passar o dinheiro, e aí, como é que vai ser, né? É, Mas enfim, realmente na internet é difícil, né, cara? Você dar um voto de confiança para alguém com tantas falsas promessas, né? O tanto de gente mentirosa na internet é realmente difícil. E por isso que a gente faz um trabalho assim, bem transparente, tá, Marco? Só para você entender, você mora em Imperatriz ou não? não, eu sou do Maranhão, mas eu moro em Xinguara, Pará. Eu vim de lá para trabalhar numa região aqui, cuidando de umas lojas. Bacana. Eu conheço um pouco do Maranhão, Imperatriz especificamente, né? Fui para Santarém, na região lá do Pará, Alter do Chão, Belém do Pará, fui para Marabá. Eu rodei um pouco esse Brasil, só para você entender. Eu sempre fui empreendedor, cara. Eu nasci numa família muito simples, muito pobre, né? Então, eu sempre tive a oportunidade de, assim, ou estudar ou empreender. E como estudar na minha comunidade era muito difícil, eu decidi empreender. Então, eu trabalho desde muito cedo, né? Já abri várias empresas, já quebrei várias vezes. Então,
eu gosto de dar assim o meu máximo para aqueles que estão com sede de informação, tá buscando realmente mudar de vida, ter um impacto não só financeiro, mas um impacto intelectual de conhecimento para poder transbordar na vida de outras pessoas, né? Então, só para você acompanhar um pouquinho, antes de entrar no mercado day trade, eu era empresário, eu tinha 84 lojas espalhadas no Brasil. Infelizmente, a pandemia, ela machucou muitas pessoas, não só fisicamente, mas emocionalmente, financeiramente, né? E comigo não foi diferente, tá? Comigo eu também fiquei machucado, financeiramente eu quebrei, e aquele negócio de você ficar obrigado a trabalhar dentro de casa acabou bugando um pouco minha cabeça e eu comecei a buscar um plano B, trabalho a partir de casa, faz o quê? O que que eu vou fazer para ter uma renda adicional sem precisar sair de casa? Porque era proibido sair, né? E as lojas tudo fechando, eu passava a maior parte do meu tempo negociando com as imobiliárias os aluguéis, rescindindo o contrato, dando apoio para a nossa equipe, né? Porque a gente tinha uma equipe muito grande. E o meu trabalho sempre foi servir as pessoas, ensinar elas a ganhar um dinheiro extra, a trabalhar comigo para ter uma renda extra, né? Um plano B. E aí o que aconteceu? Dentro de casa, fui buscar o day trade, os gurus da internet, esses vídeos, e eu acabei fuçando, né, ali no YouTube, vendo alguns gurus, e eu achei que estava pronto para operar no mercado. E no resumo da história, eu acabei perdendo um dinheiro que eu não podia perder naquele momento difícil. E eu fiquei bem chateado com tudo isso, né? Mas Papai do Céu sabe de todas as coisas e existe um momento certo para cada coisa na nossa vida. E se passar um tempo, 2 anos depois, eu encontrei um amigo meu que estava operando no mercado e estava faturando muito alto, né? Com day trade e faturamento reais. E eu falei, cara, eu não acredito mais nesse mercado day trade, eu não confio mais, eu acho que não é para mim. Ele falou, qual era o modelo de operação que você tinha? E aí eu operava Forex, né? Às vezes o mini dólar ali, mini índice, essas coisas. E eu falei assim, operava isso. Ele falou, meu, sai fora disso. Ele falou, cara, o que dá dinheiro hoje é o mercado futuro. Aí eu fui estudar o que que era o mercado futuro, porque eu não tinha nem muita noção do que era. E quando eu entendi o que que era o mercado futuro, o poder de alavancagem do mercado futuro, eu fiquei impactado com a possibilidade dos resultados. E aí eu comecei a operar ali, depois de colocar em prática algumas estratégias que ele tinha me passado. E eu lembro que em 12 dias, cara, eu fiz US$ 1.160. Nossa. E eu fiquei impactado, porque assim, durante quase 3 anos, eu e minha esposa, a gente pedia para Deus uma oportunidade, não só para a gente ganhar dinheiro, porque nesse meio tempo eu já tinha aberto uma outra empresa, mas eu pedia para Deus uma oportunidade para que eu pudesse aprender e ensinar, que eu pudesse fazer o que eu fazia antes, ajudar as pessoas a ganhar um dinheiro, a mudar a perspectiva de vida, né? Porque a grande maioria trabalha, paga conta, trabalha. Enfim, só sei que quando aconteceu isso, eu fiz as contas, falei, cara, dá mais de R$ 5.000, R$ 6.000 praticamente, e aquilo ali me deixou muito impactado, e eu falei, é isso que eu tenho que fazer, ensinar o maior número de pessoas para que tenha esses resultados e que olhe para o day trade não como um jogo, não como um mercado de perder dinheiro, mas sim um mecanismo, uma ferramenta para agregar valor todos os dias, para você aumentar seu patrimônio. Não é só ganhar 100, 200, R$ 300, mas sim você conseguir ganhar R$ 10.000 a mais por mês, sem você largar a tua empresa, o teu emprego hoje. Então, esse é o grande objetivo, né? Então, só para a gente alinhar aqui certinho, a primeira coisa, Marcos, que você vai precisar é ser uma pessoa ensinável. Eu já gostei que você é um cara autodidata, né? Um cara que gosta de estudar, isso é importante. E ser ensinável, por que que eu falo ser ensinável? Porque existe um método hoje que ele já foi comprovado, eu já mostro resultados diariamente, né? A gente está com um índice de assertividade muito alto, que nem eu já te passei, acima de 90%, cara. No mercado day trade você não vai ver esse número. Quando você vê esse número, não é algo verdadeiro, né? Que eu mostro ali, documento. E alguns pontos importantes. Além de você ser ensinável, você vai precisar ter um controle emocional muito forte. Porque quando você lidar com dinheiro, existe aquele sentimento de medo de perder. E o medo de perder dinheiro faz com que você tome decisões erradas no momento errado. Então você vai precisar ter um controle emocional, lidar com as suas emoções na hora de fazer a operação. Antes de entrar na operação,
Depois que você já estiver na operação, vai ser importante, eu vou passar para você no meio do caminho todo o processo. Você vai precisar ter uma disciplina ali, uma consistência de operação. Por que essa consistência de operação é importante? Porque imagine só, você opera hoje, você tem um resultado lá, sei lá, ganha 100% do capital que você investiu, aí você fica 2, 3 dias sem operar, aí você volta para operar de novo. O que acontece nesse meio tempo ali é que você perde o tempo de tela e você não tem o relacionamento com os ativos que está no mercado. Quando você está diariamente na tela do computador, não precisa ficar o dia inteiro, mas você precisa dar uma olhada no computador ali, no gráfico, para saber como é que está o mercado, para onde que ele está movimentando, porque a maioria dos ativos acompanha o Bitcoin. Então, por exemplo, o Bitcoin caiu muito forte, todos os ativos despencaram. O que acontece isso? Imagine que você está um tempo sem operar, aí você entra no mercado e você não sabe o que está acontecendo ali, e você fala, vou entrar agora e eu vou entrar em long, né? Long significa comprar, acreditando na alta. Aí o que acontece? Você toma prejuízo. Então é importante você ter essa disciplina aí, esse relacionamento com os gráficos, né? E outra coisa importante é o autodidata, você já falou muito bem aqui. Então, são esses pontos aqui, disciplina, e você colocar em prática. Aprendeu, coloca em prática. Aprendeu, coloca em prática. E algo que eu gosto de falar muito sério: não ter amor ao dinheiro, ser apegado ao dinheiro. E por isso que nós vamos passar por um processo de aprendizado do desapego do dinheiro ali. Porque o medo de perder é o maior causador dos traders perderem dinheiro. Por isso que a gente precisa fazer uma operação com bom gerenciamento de risco. Você fazer uma operação fora do gerenciamento de risco significa que você vai perder dinheiro, e é certeza que você vai perder dinheiro. Então é importante você seguir esse gerenciamento de risco, tá? O que é o MTC? Método Transbordando Cripto. Por que eu coloquei esse nome? Porque o desejo do meu coração nasceu antes mesmo de transbordar na vida de alguém. Eu não imaginava que seria cripto, eu não imaginava que fosse o day trade, mas eu já tinha esse desejo dentro do meu coração. Então eu decidi colocar esse nome, né? De transbordar. E eu vou te pedir uma coisa: quando você aprender, quando você tiver resultados ali comprovados, que você se sinta confiante, que você passe isso para frente, que você duplique isso, que você pegue na mão de um amigo seu de trabalho, fala, meu amigo, deixa eu te ensinar uma coisa que você pode agregar aí uma renda extra de R$ 1.000 por semana para você trabalhar um pouco menos. Então, esse é um dos pontos que eu quero compartilhar com você. E o método MTC, ele é baseado em dois fundamentos extremamente importantes. O primeiro fundamento é a questão do horário estratégico de operação. Se precisar de um tempo aí, não tem problema não. Tu tá ouvindo uma zoada aí, não tá um som? Tô ouvindo não. Tem certeza? Aqui tá normal. Cara, meu vizinho vai tocar o terror aqui já já. Não, fique em paz, fique em paz. Não, pô, beleza. Qualquer coisa que te atrapalha, tu me avisa, nós vamos Tá. pro lado. Eu vou Aí mudo pro você local. pode colocar o microfone no mudo, quando você quiser falar, você abre, aí não tem problema. Beleza, Tá fechou. bom? Perfeito. Então, na operação, você vai ter o quê? Dois pontos extremamente importantes. Esses dois pontos, ele rege 90% do resultado. Se você entender esses dois pontos, eu já vou ficar feliz demais. O primeiro ponto é que, assim, o mercado financeiro, existe uma manipulação no mercado e a gente não pode fingir que não acontece isso. As manipulações do mercado, esses grandes tubarões, esses grandes players do mercado, eles posicionam o preço aonde eles querem. Seja no mercado de ações, seja no dólar, seja criptomoeda, eles posicionam o preço onde eles querem. E como que eles fazem isso? Quem são os grandes players do mercado? O primeiro grande player são os bancos. Os bancos, imagine só, todos eles eram contra criptomoeda quando começou o Bitcoin. Hoje, todos eles têm comprado absurdamente criptomoeda, fazendo fundo de Bitcoin e outros ativos agora. Então, imagine só. Hoje, o banco ele tem o maior poder de compra no mercado. Porque além dele ter o dinheiro dele, ele tem o dinheiro de vários outros clientes. E o que que faz a movimentação do mercado? O mercado ele só tem três movimentos. Ou ele está subindo,
ou ele está descendo, ou ele está andando de lado. Quando ele está subindo, significa o quê? Existe um posicionamento de pessoas comprando aquele ativo. Tem mais pessoas comprando do que vendendo. Só que o que acontece numa grande parte da manipulação do mercado é que eles fazem esse pequeno movimento ali, e quando o preço chega num certo valor, eles vendem saindo de tudo. E aí o preço despenca. E quando o preço despenca, é onde eles fazem o lucro, porque aí cai novamente o preço e eles vão lá embaixo e compram de novo. E por que que eu falo que o banco ele é o maior causador desse movimento? Porque ele tem bilhões para fazer esse tipo de movimento. Imagine só. Segundo tubarão do mercado, são as grandes empresas. Que hoje as grandes empresas elas estão comprando ativos em criptomoeda para fazer fundos de investimento ali mesmo, né? E também para fazer liquidação, para liquidar patrimônio ali quando o mercado realiza lucro. Então é importante você entender que existe mercado. Todo o restante, que são 99% do mercado, 99 não, os 95% do mercado, a gente chama de sardinhas, que fica ali, a onda vem, sobe, desce e leva a sardinha para o lado que eles querem. E qual que é o horário que eles operam normalmente, né? Existe o horário asiático e existe o horário Brasil de operação. No mercado brasileiro, é das 10 da manhã até as 11 horas. Porque quem faz operação é o mundo corporativo junto com o horário bancário. Quando você vai na operação noturna, você começa ali às 22 horas, ou até um pouquinho antes, umas 21 horas até as 23 horas. Essas são as duas janelas que eu gosto de operar, que eu consigo ter uma assertividade bem alta. Marcelo, existe a possibilidade de você entrar no ativo em outro horário? Existe, se eu entender que é uma oportunidade. Mas eu não fico na frente do computador o dia inteiro, nem tenho esse interesse. A maioria das operações que eu faço, aliás, 100% das operações que eu faço é pelo celular. Então eu só analiso no computador e faço operação no celular. O restante do dia eu fico fazendo o quê? Acompanhando o ativo. Por que acompanhando o ativo? A gente não consegue prever o mercado. A gente consegue tentar surfar junto com os tubarões. Os tubarões fazem o movimento e a gente tenta entrar na onda junto com eles, certo? Agora, pode acontecer de entrar no momento que não é tão assertivo? Claro que pode. Só que aí vem o segundo ponto da estratégia, que é extremamente poderoso. O segundo ponto da estratégia é a questão da o RP. O RP, cara, é uma estratégia que você não vai ver no mercado. No mercado de day trade, quase ninguém fala sobre isso. Aliás, não ouvi falar de ninguém falando sobre isso. O que que é o RP? Ele é um reposicionamento de preço. Eu vou te mostrar na prática como é que funciona. Imagine que você comprou um ativo acreditando que ele vai subir e ele desce. E fica negativo 10%, 20%, 30%. O que que acontece com a maioria dos grandes trades do mercado? Até os caras que ganham muita grana, eles colocam stop. Ou seja, quando bater aqui, se eu tiver um prejuízo de 20% do meu ativo, eu saio com prejuízo. Então, eles fazem o quê? Um jogo de 20% de perda para 100% de ganho. Essa é a estratégia que a maioria dos traders utiliza. Nós não trabalhamos nesse formato. Nós trabalhamos com o formato de reposicionamento de preço. Eu vou te mostrar na prática como é que funciona, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir a tela aqui. Esse reposicionamento de preço, ele funciona para qualquer ativo? Ficou Qualquer uma dúvida, ativo, porque cara, imaginando isso. qualquer ativo funciona, desde que seja no mercado futuro, tá? Porque acontece, tem alguns ativos no mercado spot, por exemplo, que a gente não consegue fazer nesse formato que a gente faz. Dá para fazer? Dá, mas aí entra um risco um pouco maior. O que acontece? No mercado futuro, ali a gente opera, tem duas modalidades de operação, cruzado e o isolado. Não sei se você já estudou sobre isso. O isolado é assim, imagine que você colocou, deixa eu abrir aqui. Imagine que você colocou US$ 10 numa operação, só US$ 10.
E aí, no isolado, o que que a plataforma faz? Ela vai operar com aquele seu ativo. Deu 100%, você perdeu aqueles US$ 10, já era. Quando você opera no modo cruzado, você pode usufruir desses US$ 10. Perdeu 100%, você perde ele. O que acontece? Não. Se você tiver dinheiro na sua banca para segurar, ela pode ficar 200% negativo, 300% negativo, 400% negativo, desde que você tenha um capital na banca. Entendeu? Então, essa é uma das estratégias que a gente usa. Algumas pessoas falam, você é maluco porque o risco é grande. Sim, o risco é grande, mas a possibilidade de lucro também é grande, né? Então, eu vou abrir aqui. Marcelo, depois tu explica para mim, que tem hora que eu penso que eu sei, tem hora que eu penso que eu não sei. Sobre a questão do mercado futuro e o outro mercado. Tipo, o que que eu opero no mercado futuro, o que que eu opero nesse outro mercado, só para eu entender melhor essa diferença. Tá. O mercado futuro, o que que acontece? Ele já fala, né? É um mercado futuro. Você pode ganhar dinheiro com a tendência de alta ou na tendência de baixa. Você acredita que aquele ativo vai subir ou descer, ok? No mercado e o mercado futuro, você consegue alavancar. O que que é alavancar? Você colocar 10 vezes o capital, 20 vezes o capital, 30 vezes. No mercado spot, que é o mercado à vista, você vai comprar um ativo, vamos colocar o Bitcoin. É um investimento mais a longo prazo. É como se fosse uma carteira de investimento ali. Você compra ele à vista, acreditando que ele vai valorizar. Você só ganha dinheiro na valorização dele, você não ganha dinheiro na desvalorização. Entendeu? E o Agora eu futuro não, a entendi. gente brinca para cima, para baixo. Então, para a gente tanto faz se o mercado está subindo, se ele está descendo. Então, no caso, se você vai comprar lá num aplicativo aí que vende vários ativos, só investindo lá, depositando seu dinheiro. Então, ali não é um mercado futuro, né? É um mercado à vista. E esse que a gente Exatamente. faz o day trade ou o swing trade é que é o mercado futuro. Isso. Só que o day trade e o swing trade você consegue fazer no mercado spot também. Então, você faz ali mini operações, né? Ou operação a longo prazo, que seria. No mercado futuro, a gente pode entrar comprando agora, realizou lucro, daqui a pouco a gente entra vendendo. A gente consegue fazer essas duas operações. Vou pegar aqui. Ó, vamos lá. Nós estamos aqui no gráfico do Bitcoin, BTC. Você vai precisar entrar nessa página aqui chamada TrendView. Toda operação ela é feita pelo TradingView. A gente não analisa gráfico na Binance, 100% nesse TradingView, certo? Então vamos pegar aqui. O que que eu faço na operação para você entender? Vou explicar primeiro o que que é o RP para facilitar aqui. Vou colocar de 15 só para você visualizar melhor. O que que é o RP, tá? Imagine só que você entrou nesse ativo aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Você entrou aqui, ó. Entrou vendido. Você olhou o gráfico, o negócio está descendo aqui, e aí você fala assim: caraca, eu vou entrar nessa oportunidade aqui. Deixa eu escrever aqui. Vendido. Ó, você entrou aqui, exatamente aqui, acreditando que ele está vendido, que ele vai descer isso aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar uma setinha aqui. Essa foi sua crença, queria descer. Aí o que acontece? Chega aqui e ele começa a subir. Aí você fica desesperado, porque quando ele começa a subir aqui, ele vai te realizar prejuízo. Aí você fica 10% negativo, 20% negativo, 30%. No meu caso, eu tenho operações que eu fico 100, 150% negativo. Já fiquei 700% negativo e eu consegui reverter. Mas não é o ideal porque se torna muito arriscado. E o que a gente faz aqui na operação? Vamos supor que você entrou aqui nessa operação com US$ 10. Você entrou aqui US$ 10 vendido, acreditando que ele ia descer. E aí ele começa a subir. Nessa subida aqui que ele deu,
você fica desesperado. O trade, o investidor, na qualquer situação, ele vai falar, pô, vou perder dinheiro, porque eu acreditei que ele ia descer, ele começou a subir. O que que a gente faz aqui? Aí, ele desceu aqui, depois ele voltou. Aí você vai fazer o RP aqui em cima. Entendeu? Pois é isso que eu ia te perguntar, porque É, assim, não, desculpa, eu na que. uma tendência, né, que você falou lá no vídeo, aí por isso que eu tô te perguntando. Isso. Aí aqui, ó, você vai fazer o RP. O RP, você vai reposicionar o preço dele aqui em cima. Então, o seu preço estava aqui, aí agora ele está aqui. Você vai pegar toda essa descida. Eu que comi bola aqui, desculpa. Você vai pegar toda essa descida. Só que com o seu preço melhor. Você estava aqui, aí agora você está aqui. Só que qual que é a situação importante? Assim que você ficar positivo, você precisa sair 80% do ativo. Então, se você está a US$ 30, você vai sair 80%, quanto que você vai ficar na operação? Você vai ficar com US$ 6 aproximadamente. Você vai continuar pegando essa descida toda com US$ 6 e não com 30. Uhum. Por quê? Se você ficar com 30, é um risco muito alto dela reverter e continuar subindo. Então é importante você entrou, reverteu o preço, conseguiu ficar positivo, sai 80%. Quando ele fica positivo ali, eu já, tipo, peguei meu dinheiro que eu tinha perdido lá, né, no caso. Exatamente. É, você não chega a perder, porque perder é só quando você fecha a operação, Uhum. tá? Então você não perdeu ainda. Aí, essa é a grande estratégia do mercado futuro. Se é outro mercado, ou é isolado, por exemplo, bateu 100%, você perdeu os US$ 10, já era. Aqui não, bateu 150%, mas você tem dinheiro na banca ainda para suprir aqui a necessidade da operação. Você fica negativo, mas você só perde quando você fecha a operação. Então você não perdeu ainda. Aí você pegou aqui a descida. Se você percebe que o mercado vai reverter, você vai acompanhando, você realiza o lucro, você realiza o lucro ali e sai da operação no momento certo. E como que você vai sair da operação? Bateu 50% de lucro, você sai 50% do ativo. Subiu mais um pouquinho, 300%, você sai mais 10% do ativo. Ele subiu mais 300%, você sai mais 10% do ativo. Tá clara essa parte aqui para você? No caso, esses 10%, né, que vai saindo aí, já é voltado ao valor que ficou na operação. Exatamente. Só que quando você sai ali, por exemplo, vamos supor que você está descendo com US$ 6 e você subiu, você lucrou 50%. Ou seja, você tem os seus US$ 6 ali e você tem mais US$ 3 de lucro. Quando você sai 50% da operação, você está saindo com 4,50. Ou seja, você recuperou 70% do valor que você já colocou na banca, na operação. Ou seja, você diminuiu o seu risco, continuou na operação lucrando, e aí bateu 300%. Você sai 10. A cada 300% que você bater, você vai sair em 10%. Tá clara essa parte aqui? Tá claro. Perfeito. Perfeito. Tá? Então é importante. Todo ativo, ele nunca sobe para sempre, ele nunca desce para sempre. Ele sempre vai ter um momento de subir e descer. E quando que você vai fazer esse RP? Você não vai aleatoriamente vir aqui entrar e fazer. Existe um momento certo de fazer. Qual que é o momento certo? Se eu entrei na operação vendido aqui, ele subiu, eu fiz o RP aqui em cima. Que horas que eu vou fazer o RP? Abriu a primeira vela vermelha. Eu não entro aqui ainda. Eu aguardo. Abriu a segunda vela vermelha, confirmou, é hora de entrar. E se você quiser ter uma entrada ainda mais certeira, você precisa fazer isso aqui, ó. A vela vermelha abriu no gráfico de 5 minutos, abriu a vela vermelha, desceu, bateu, voltou, abriu a segunda vela vermelha. Ela está aqui ainda. Ela passou desse aqui, do último fundo do verde, é hora de entrar. É hora de entrar na operação. Certo?
Só entra na operação depois que ela passar o último do fundo do verde, no caso aí É, para estar vendido. Ou quando você entra na segunda vela vermelha, se você tivesse que fazer o RP subindo em compra, seria a segunda vela verde. No caso aqui, seria vermelha. Porque o RP precisa ser na mesma direção da operação que você começou. Se você entrou em venda, o RP é em venda. E detalhe, para você sair da operação, lá no aplicativo da Binance, você vai clicar em apenas reduzir e você vai com aquela barrinha, a gente vai chegar lá 50% e você vai sair contra a operação. Para você sair tem que ser contra, não pode ser a mesma direção. Tá claro? No caso, se eu estou entrando vendido, eu tenho que sair comprando, né? Para Exatamente zerar a isso. operação. Beleza. Exatamente isso. Porque se você Aí sai na mesma direção, você está aumentando mais 50% na operação. vai sair, no caso, vai ser tipo uma ordem automática ou a gente Aí tem que. você vai sair sempre a mercado. Sempre você Mercado clica e... é automático, no caso. Isso. Quando eu faço RP e eu estou em 5, 6, 10 operações, eu não fico ali de olho o tempo todo. O que que eu faço? Eu entrei na operação, fiz a estratégia do RP, eu deixo programado a minha saída. Eu vou lá no aplicativo, eu calculo mais ou menos ali quando que vai dar positivo ali, o verdinho. Ficou verdinho, ficou positivo, ela vai sair já 80% da operação. Entendeu? Então, pronto. Então, esse é o primeiro passo que você vai fazer, tá? É entender. Isso daqui é legal você praticar muitas vezes dentro do TradeView. Você vai fazer uma análise do mercado e você vai praticar, ó, se eu entrasse aqui, seria compra ou venda. Aí você vai marcar, você vai escrever aqui compra ou venda. E aí depois você vai olhar daqui 2 horas, ó, será que eu acertei a entrada? Será que eu errei? Ah, eu preciso fazer um RP aqui uma estratégia de reposicionamento de preço. Vamos ver se eu acertei a estratégia. Eu entrei no momento certo. Se eu tivesse feito a estratégia aqui, será que daria bom ou daria ruim? Entendeu? Então, é importante você treinar isso aqui. Eu Esse, aconselho, pode falar. esse gráfico, né, no TradeView aí, ele roda online, tipo assim, é o ao vivo também, eu vou operando como se fosse, como é que é? Só que você não opera por aqui. Você sempre vai operar no aplicativo da Binance. Aqui é só para você analisar. Você pode fazer uma versão gratuita, pode ser pelo celular ou pelo computador. Tudo que você faz, por que que a gente olha aqui pelo gráfico do TradingView? Porque aqui fica registrado. Não dá, não dá, não dá Binance, no caso, ele não registra, ele sai da operação. Pois eu falo assim, nesse caso, eu vou estar vendo que eu vou estar vendo lá no aplicativo da Binance, né? O ao vivo Sim. lá, e eu vou para mim ver se eu vou estar acertando ou Ah, não. não, aí sempre aqui, sempre por Beleza. aqui, sempre aqui. Porque aqui é o simulador, entendeu? Lá na Binance, lá é a operação real. Existe a parte demo lá, mas aqui é a simulação que fica gravada, tá? Bom, essa é uma das partes. Mas fique em paz, Marcos, porque assim, vai ter muitas dúvidas na operação, ali no dia a dia. Importante, eu quero que você entenda a lógica de como é que funciona o método, certo? Por que que a gente consegue ter uma assertividade? Porque a gente entra na operação, se por um acaso a gente definiu a direção errada, a gente consegue reposicionar o preço, certo? E a gente consegue sair positivo das operações. Outra coisa importante quero compartilhar com você, é que você não deve entrar na operação cada operação, com mais de 2% do seu capital, da banca. No máximo. E o máximo total que você vai usar da sua banca é de 10 a 20%. Vou pegar aqui, Marcelo, pode falar. tipo, tem
No caso, eu pensei assim, que tipo, teria. Só que aí no caso é percentual, né? Trabalha percentual, não é contrato, não é essas coisas, né? Então eu tava pensando assim, eu tenho um valor X, quanto que eu posso estar operando? Só que no caso, como é o percentual, então não vai, não É vai. percentual, só que aí você vai fazer isso e você vai acompanhar a tua banca. Então vamos lá, só para ficar claro aqui para você. Imagine que você hoje tem US$ 100 na sua banca aí. US$ 100, o que que você vai operar no máximo? De 10 a US$ 20. Não mais do que isso. Na banca do mercado futuro, tá? E quanto que dá isso por operação? 2% de US$ 100, você vai conseguir operar com US$ 2 por cada operação. Você pode fazer 10 operações, cada operação com US$ 2, ou você pode diminuir essas operações, fazer, em vez de fazer 10, você faz 5 operações ali, você pode aumentar para US$ 3, por exemplo. E não precisa aumentar para 4, tá? Toda operação ela é baseada em dólar, e não em real. Por que que isso é importante? Porque você vai precisar ter 80% do seu capital disponível no mercado futuro para você fazer a estratégia RP. Então, por exemplo, você entrou aqui na operação com US$ 2, acreditando que vai vender. A operação, ela começa a subir, fica negativo e você precisa fazer o RP. Quanto que você vai precisar aqui? Entrou na operação com US$ 2, aí você precisou fazer um RP, ou seja, mais 3 vezes o valor que você está na operação. Então, são US$ 6, certo? Agora você tem 8. Se você precisar fazer um RP novamente, quanto que você precisa investir? No caso vai ser 16, né? No caso que vai ser 24. 16, 24. 24, exatamente. Agora seria US$ 24. Você está entendendo o porquê do gerenciamento de risco? Você não operar com capital além do gerenciamento? Você precisa ter uma capital disponível para você recuperar o negativo. Beleza? Beleza. Então, fechou. No máximo de 10 a 20% capital e 2% aqui por operação. Eu aconselho que você opere com 10% capital. Marcelo, mas eu vou começar com pouco, porque o meu capital é baixo hoje. Não se preocupe com isso, porque você está na fase de aprendizado. Quanto mais você praticar, mais você vai ficar afiado com a operação, e aí a sua banca ela vai aumentando. Então, hoje você tem US$ 100, amanhã ela está com 200, US$ 300, US$ 400, até chegar uma hora que 10% de US$ 1.000 são US$ 100. Você vai entrar na operação com US$ 20. Nós estamos falando de R$ 200, R$ 200, R$ 100, desculpa, por cada operação. Imagine que você faz 200% a cada R$ 100. Entendeu? Gera aí uma escalabilidade, né? Tipo, vai Exatamente, crescendo mas com muito. segurança, Sim, sim, tá? sim, sim. Outra coisa importante você saber, o que que é o alavancado? Alavancagem na Binance, o que que é? Ela tá te... Vamos supor que você entrou com US$ 10 aqui na operação, o seu capital. Aí você fala, Marcelo, eu quero entrar 10x. Quero entrar na operação 10x. Existe a vantagem e a desvantagem. A vantagem é que você já não está mais na operação com US$ 10, porque o que a Binance faz? Ela te empresta o capital dela própria, multiplica os seus US$ 10 por 10, então agora você está com US$ 100 naquela operação, e aí aquela operação subiu, só teve um lucro de somente 10%. Somente 10% aqui, de US$ 100. Quanto que é 10% de US$ 100? 10. Ou seja, um movimento de 10% apenas, você faz 100% do seu capital. Entendeu? Agora, Sim. ao contrário também é arriscado, porque se ela cai 10%, você caiu 100 do seu. É importante você ter tranquilidade, controle emocional.
porque ela movimentou em porcentagens ainda baixo. Por exemplo, eu entro em alavancagem de 20, 30, 50%, 50x. Imagine só, ela caiu 2%, é 100% do meu capital. Entendeu? Agora, é claro que eu aconselho você iniciar com alavancagem baixa, para você entender o processo. No caso aqui, 5%, 10%, e depois você aumentando a alavancagem. É importante, Marcos, que assim, nesse primeiro começo aqui, lembre-se que você vai fazer uma faculdade, levaria 4, 5 anos para você aprender, se formar e talvez ter lucro com aquilo que se formou. A grande maioria se forma numa área e não ganha dinheiro naquela área. Você se formou em quê? Eu sou licenciado em Química, professor, trabalho com liderança, sou líder de equipe, né? É Olha diferente, só, se formou diferente. numa coisa e trabalha em outra. A proposta aqui do MTC é que você passe pela curva de aprendizado, ganhe confiança no processo e você fique forte para quando você fazer a operação, entrar na operação, colocando US$ 1.000, US$ 10.000 naquela operação, você vai falar, cara, o sentimento que você vai ter é como se você estivesse entrando com 2% de US$ 100, porque você está forte. A sua banca, ela vai estar forte. Então, é importante você entender isso, tá? Eu gosto de deixar claro esse processo, porque se você não passar por essa curva de aprendizado, você tem o risco de perder dinheiro. Tem alguns alunos investidores que têm grana pesada para investir, os caras querem entrar com US$ 5.000 na operação, e eu falo para eles, se você não passar, se você não praticar aqui, pelo menos de 30 a 50 RP com capital baixo, eu não aconselho você operar. Você só vai estar se formando no MTC quando você praticar aí de 30 a 50 RP. Então você vai entrar com operações bem baixinhas e praticar o RP